Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos das placas tectônicas, ok? Então nós vamos falar de tectonismo, vamos falar de terremoto, vamos falar de vulcanismo, certo? Vamos falar de muita coisa dentro desse tema, ok? Vamos lá, vamos dar sequência então, né? Vamos iniciar. Primeira coisa, né? Quando a gente fala de placas, vamos lembrar um pouquinho aqui das camadas da Terra para a gente poder chegar na crosta e chegar em si nas placas tectônicas. Bom, a gente sabe que a Terra tem várias camadas, né? Núcleo interno, núcleo externo, manto, tanto o manto superior quanto o manto inferior, e a crosta onde nós estamos pisando. Existe a crosta oceânica e a crosta continental. Tudo certo, tá aí? Essa crosta, ela é uma parte da nossa superfície e ela parece um grande quebra-cabeças. Por quê? Porque ela é toda rachada, essa crosta, né? E aí, essas placas que fazem parte da crosta, elas estão ali se encaixando, certo? Então, imagine que a superfície terrestre é um grande quebra-cabeça, cujas peças estão todas encaixadas ali, beleza? Essas peças são as placas tectônicas, que faz parte dessa camada externa que é a crosta terrestre. Então, a nossa crosta terrestre, ela é toda rachada, né? Formando diversas placas. Essas placas estão encaixadas, tá? E lembrando que essas placas também estão em movimento. Tranquilo? Tá? Elas vivem em constante movimento, beleza? Diferente da peça de quebra-cabeça que ela está encaixada e não vai estar se movimentando, né? As placas, pensando elas como peças de quebra-cabeça, elas, diferentemente do quebra-cabeça que a gente conhece, né, elas estão em movimento, né? Seja se afastando, se aproximando, ok? Tranquilo, gente? Certo até aí? Tá? Então, na crosta terrestre, ela é toda rachada, formando diversas placas. Placas essas que estão em movimento, seja convergindo, né? Elas estão se aproximando, ou divergindo, estão se afastando. Tranquilo? Tá? Essas placas estão na crosta terrestre, que a gente também conhece como litosfera. Show de bola? O movimento das placas, gente, é bastante lento. A gente não percebe muito, né? Em média são 10 centímetros por ano. Mas a energia durante o deslocamento das placas, ela vai se acumulando. Em alguns momentos ela é liberada. Quando ela é liberada, ela gera um terremoto, tá? O choque também entre as placas também acaba gerando esses terremotos, beleza? Muitas vezes, quando é terremoto, né, há um movimento ali, seja da placa ou então um choque entre as placas, né, é liberada uma onda muito forte, a gente chama de terremoto. Quando essas ondas sísmicas não são tão fortes, a gente utiliza o termo abalo sísmico, ok? Beleza? Então, o movimento da placa é lento, mas esse deslocamento vai acumulando uma certa energia a ponto de ela vai liberar essa energia, gerando essas ondas sísmicas, tá? E aí gera um certo tremor, beleza? O choque entre as placas também pode ocorrer terremotos, tá? Então, em áreas de divergência também pode ter terremotos, sim, porque você está tendo um afastamento das placas, né? A ponto de, em algum momento, elas vão acumular energia e liberar essa força, gerando ondas sísmicas, tá? Então, pode ter sim, beleza? Então, tanto um movimento, seja um movimento transformante, né? Que é aquela que eu vou mostrar para vocês, que é onde não há choque entre as placas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na imagem para vocês, ó. A gente vai falar dos movimentos, os três tipos de movimentos, né? Mesmo então em área de limite transformante, limite divergente ou convergente, vai ter terremoto porque você está tendo um movimento das placas e é liberada essa energia. Só que áreas que são convergentes, cara, a possibilidade de terremoto é muito maior por conta do choque, tá? Certo? Beleza até aqui, gente? Acho que tá tranquilo, né? Lembrando que as placas podem ser oceânicas, né? Elas estão sob oceanos, né? Ou continentais, subcontinentes. Então, por exemplo, o continente é como se fosse a parte de cima dessa placa. Se as placas estão se mexendo, esses continentes também vão estar se mexendo. Tranquilo? Tá? Você vai ver que tem placas que são só oceânicas, como a placa do Pacífico, né? Tem outras placas que são basicamente continentais, né? Boa parte dela é continental. Tá vendo? Ó, como a euroasiática, né? A placa sul-americana, ela é parte ali continental, a placa aí também oceânica, certo? Beleza? Bom,
Até 1945 a gente não tinha ideia das placas tectônicas. Só que vai ter uma teoria bem antes disso, que vai ser muito importante, que é a teoria da deriva continental. É uma teoria de 1912, criada por um geofísico chamado Alfred Wegener. Cara, ele foi muito importante até para os estudos das placas tectônicas, né, que vão ter essa descoberta em 1945. Tá? A ideia da Pangeia, de um supercontinente, né, que aconteceu há 250 milhões de anos, né, na era mesozoica começa o seu fragmento, né, então a gente tem ali no final da Paleozoica para a Mesozoica a ideia da Pangeia, e durante a era Mesozoica o fragmento da Pangeia em Laurásia e Gondwana, certo? Então havia um supercontinente. Quem traz essa perspectiva para a gente é o Alfred Wegener, tá? Ele vai, claro, fazer pesquisas, né? Trazer as evidências que um dia houve um supercontinente. Primeiro, no encaixe da América e da África, tá? Segundo, a presença de fósseis da samambaia Glossopteris, é o nome científico, né, dela, encontrado de ambos os lados, tanto da América quanto da África, certo? Tá vendo aqui, olha lá, encaixe da América e da África, tá? Ele também, nas suas pesquisas, vai perceber os fósseis, né, da samambaia Glossopteris, tanto nas duas costas, restos dos fósseis do réptil de água doce Mesosaurus, tá? Também mais encontrando mais do que seria o sul da África e o sul da América do Sul. Outro réptil chamado Sinonatus, né? O G ele é mudo, de mais de 3 metros na costa da América e da África também. Aqui o Sinonatus. O encaixe entre Serra de la Ventana, na Argentina, e a Serra do Cabo, na África do Sul, nessa porção, é meio que ser uma continuação dela, tá? Aqui, ó. Os fósseis também da Glossopteris não foi só entre a América e a África, não, tá? Também foi encontrado aqui, ó. Olha aqui. Nessa porção, tá? Então não é só aqui. Também vai ser encontrado no que a gente conhece como Austrália e Antártida. Beleza? Então, meio que a continuação. Então, isso aqui são evidências de que, olha, esses continentes um dia estavam juntos. Então, a Glossopteris não foi só encontrada só na costa da América e da África, mas também aqui, ó, no que a gente conhece como Antártida, que vai se deslocar para o sul, e a Austrália, né? Até mesmo na placa indiana, que a Índia vai se deslocar ao norte e vai entrar em choque com a placa eurasiática, né? Certo? Então são essas evidências que o Alfred Wegener vai trazer que vão ser muito importantes para dar essa ideia que os continentes um dia estavam todos juntos. Só que o Alfred não consegue responder como esses continentes vão se mexer. Se havia uma massa pastosa, né? Se havia um magma ali, que esses continentes conseguiriam fazer esse movimento, ele não consegue. Não consegue trazer essa resposta, né? E se era só esses continentes estariam deslizando sobre essa massa pastosa, se for, mas como é que quem está empurrando? Qual é a força que está levando esses continentes de um ponto a outro? Ele não consegue responder sobre o movimento, ele não consegue responder que força é essa, tá? Porque não se tinha ideia das placas tectônicas, isso é, esses continentes estavam, né, e estão sobre grandes placas. O continente é como se fosse a parte de cima da placa. Então não tinha essa ideia, entende? Das placas tectônicas, né? Da força que está sendo feita no interior da Terra para essas placas se mexerem e logo os continentes vão se mexer. Não se tinha. Então ele não consegue responder que força, que movimento é esse que faz os continentes se mexerem. Por isso que a teoria dele ela é muito importante, mas dentro da geologia ela acaba sendo deixada de lado porque nesse outro ponto, tá legal, os continentes não estavam juntos, mas quem gera esse movimento? Né? A Alfred não consegue responder. Certo? Mas mesmo assim é uma teoria muito importante, porque vamos ter outros estudos. Em 1945 a gente tem a teoria das placas tectônicas, né? A teoria das placas tectônicas é aí que vai trazer a ideia das placas, que esses continentes estão sobre placas, essas placas se mexem por conta, né, do movimento de convecção. Tá? Então tá aqui, ó. Alfred não conseguiu responder como esses continentes se mexiam.
A teoria das placas tectônicas só surge em 45, então percebeu que esses continentes estavam sobre placas. E tais placas deslizam sobre a parte fluida do manto. Tá? Tem uma área do manto que é chamada de astenosfera, onde essa massa que é pastosa, o magma, ela é um pouco mais líquida, então facilitaria, vamos dizer assim, esse deslocamento da placa. Tá? Ok, mas só isso? É como se estivesse deslizando? Qual é a força? E aí eles vão descobrir. Né? O calor que emana do núcleo vai gerar correntes de convecção. Olha aqui, ó, correntes de convecção. Né? O magma, vamos dizer assim, mais quente vai subir, o mais frio desce, fazendo com que, ó, essa corrente de convecção, tá vendo? Façam que as placas se mexam. Tá? Então são as correntes de convecção desse calor que vem do núcleo, leva então esse magma mais quente, ó, subindo, o mais frio entre aspas, porque aqui as temperaturas, né, estão bem altas, gente. É frio modo de dizer. Ela acaba descendo. Então esse aqui é um movimento convectivo que a gente chama, né? Então, e esse movimento empurra as placas. Olha que interessante. Show de bola até aí? Tá. E aí vai gerar vários movimentos, né? Temos 3 grandes movimentos: divergente, transformante e convergente. Então tem, por conta desse movimento convectivo que estava havendo no manto, que gera bem desde o núcleo, as placas, ou elas podem uma se afastar da outra, divergente, elas podem, ó, ficar aqui, ó, num movimento conservativo ou transformante, elas ficam meio que, né, encostando ali uma na outra, né, como se estivesse uma do lado da outra ali, só que apenas, né, estivesse sarrando uma na outra, vamos dizer assim, para mais fácil de entender. E o convergente, né, então as placas vão se encontrando. Na convergência de placas, gente, é muito comum a formação de montanhas, porque vai rolar um processo aqui chamado de subducção. A placa mais densa desce, como vocês estão vendo ali, né, e a menos densa vai subir, né, um processo de dobramento. Tá vendo? Tá? Então pode gerar cadeias montanhosas por conta disso, né, porque ó, vai subir, ó, cadeias montanhosas. Vulcões, porque a partir do momento da placa é como se fossem, ó, em outras partes da placa, né, gerando rasgos. Se gera rasgos, esse magma vai acabar o quê? Saindo. E aí gera alguns vulcões ali. Entende? Então em áreas convergentes você vai ter mais vulcões. Você tem mais formações de montanhas por conta do movimento. Tá? Certo? Olha aqui, ó. Olha aqui uma área convergente, Cordilheira dos Andes. E também tem muitos terremotos nas áreas convergentes. Nas transformantes, como elas ficam assim, ó, num movimento como se tivesse uma sarrando na outra, pode gerar algumas grandes falhas, tá? Divergentes também geram falhas, né? Aberturas, né? Nós estamos aqui, ó, entre a América e a África, eles vão se separando, né? Temos 2 grandes placas, a placa africana e a placa sul-americana, elas estão divergindo, então gerou uma falha enorme, tá? E ajudou até mesmo a formar cadeias de montanhas submersas, né? Como a dorsal mesoatlântica, pode também ser geradas, tá? Então a nossa crosta, ela vai se renovando? Sim, ela vai se renovando, né? Se a gente for parar para pensar nesse sentido, né, ela vai se renovando. Olha aqui, só para mostrar para vocês a Cordilheira dos Andes, que tem alguns vulcões presentes, gente. Tem alguns vulcões presentes. Porque é o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. A placa de Nazca desce, ó, ajudou a formar a Cordilheira dos Andes na chamada Era Cenozoica, né? Tempo recente. Então a estrutura geológica da Cordilheira dos Andes a gente chama de dobramento moderno. Dobramento por quê? Você é um processo que como se estivessem dobrando ali, né, as 2 placas, né? A Nazca desce, aqui é um movimento de subducção, e a sul-americana vai subir. Então é como se estivesse dobrando ali, né? Sim, nessa porção. Dobramento. E moderno porque essas montanhas foram formadas recentemente no tempo geológico, na Era Cenozoica, 66 milhões de anos atrás, né? Então por isso que a gente chama de dobramento moderno.
tá? Certo? Dando continuidade, né? Esse mapa aqui é bem legal porque mostra pra gente, ó, os continentes sobre essas placas, né? O continente é como se fosse a parte de cima da placa. E as áreas convergentes e divergentes. Tá vendo aqui, ó? Olha a placa do Pacífico. São várias áreas convergentes, convergente, convergente, convergente. Então você tem muitos vulcões, né? Que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, porque você tem muitas áreas convergentes, né? Certo? E como essa placa do Pacífico ela tá aqui nesse lado de cá, ó, convergindo com a euroasiática, com a norte-americana, com a australiana, né? Ela tá um movimento, ó, ela tá no movimento para cá. Começa a gerar certos rasgos, né? E aí o que acontece? Formações de vulcões, ajudando a gerar ilhas, porque essa lava, né, que é o magma, vai resfriar, né? Nós temos aí as ilhas do Havaí, por exemplo, aqui, né? Várias aqui na placa do Pacífico, vai por conta disso. E esse movimento que a placa do Pacífico faz à esquerda, né, convergindo com várias placas, a australiana, a placa das Filipinas, né, faz com que gere vários rasgos, como se estivesse rasgando, né, e abre espaço para sair o magma, formações de vulcões, né, que aí a gente vai conhecer como lava, né. Entende? Já que a gente está falando dos vulcões, né? Agora aqui, ó. Vulcanismo é uma abertura natural da crosta terrestre, onde é liberado magma. Na superfície nós vamos chamar de lava. Nós podemos encontrar vulcões no limite das placas, tá? A gente pode encontrar nos limites. A gente vai encontrar mais nos limites convergentes, mas também podemos encontrar nas divergentes, tá? Pois é, porque você está abrindo espaço, então, olha aqui o que acontece. Abriu espaço, né? Sai o magma, né? E aí você tem formações de alguns de vulcões também. E quando as placas também vão se afastando, né? Aí, ó, a divergência, né? Quando as placas se afastam, separando a crosta, o magma quente sobe e entra em erupção, né? Então, tanto em áreas convergentes e divergentes, a gente vai encontrar vulcões, né? Ali na área de convergência, ó, a placa mais densa vai para o manto, né? E a menos densa acaba formando essas crateras, né? Porque ela está fazendo isso aqui, esse movimento, ó. Formação de cadeias de montanhas e aqui como se estivesse aqui, ó, rasgando aqui. Então, formações de vulcões, tá? E aqui tá a placa mais densa também, como ela está indo para o manto, ela também vai gerando rasgo. Então, você pode encontrar vulcões aqui. Loucura, né? Certo? Ou até mesmo durante a placa, né? A placa do Pacífico mesmo. Então, você pode encontrar, sim, vulcões até mesmo no meio da placa. Olha aqui, ó. A estrutura de um vulcão, né? Chamada cratera, né? Esse cone muitas vezes vai sendo formado por essa própria lava que depois, né, vai se resfriando, gerando as rochas magmáticas. Umas chaminés secundárias podem surgir ao lado, as nuvens de cinza e gases e a chamada câmara magmática, né, ali do vulcão. E os terremotos, né? O movimento que a placa vai fazer, ela vai gerar um acúmulo de energia. Quando ela é liberada, pode gerar terremotos. Em regiões de choque de placa também, tá? Então, tanto nas três áreas, né, nos três limites, você pode ter terremotos. Convergência pelo choque, divergência por conta do movimento que elas vão fazendo. Então, em áreas que estão ali, ó, bem na divergência, você pode ter alguns terremotos. A energia vai sendo liberada para aquela região, tá? Ok? Quem está no meio da placa que se dá bem, né? No caso do Brasil, no meio da placa sul-americana, a gente não tem, a não ser que você tenha um terremoto muito grande na área de convergência, por exemplo, que é ali entre o Chile, né, que é a placa sul-americana e a placa de Nazca, que a parte do território brasileiro pode sentir, como no Acre, né? Mas, assim, querendo ou não, a gente está bem protegido em relação a terremotos. Tá? Quando acontece terremoto aqui é porque é área de mineração, é acomodação da bacia sedimentar, mas é uma escala muito baixinha, né, na escala Richter, tá?
Quando a gente tem um encontro das placas, no choque, a gente vai chamar de hipocentro. Né? O hipocentro é o ponto de encontro. Isso falando na questão de convergência, tá? Na área de convergência. A superfície que está acima desse hipocentro, né? O lugar mais próximo, vamos dizer assim, a gente vai chamar de epicentro, tá? O lugar que vai sentir mais essa onda sísmica. Beleza? Tá? E quando tem choque, por exemplo, de placas no assoalho oceânico, né? Na crosta oceânica, você pode gerar tsunamis, né? Porque houve um encontro ali, lá embaixo do oceano, de placas. Elas vão gerar uma onda sísmica, então podem gerar ondas enormes, tá, gente? Certo? Beleza? Por conta dessas ondas sísmicas, essa onda sísmica que vai ser espalhada. Os terremotos são medidos na escala Richter, né? Aliás, antes de mostrar a escala Richter aqui, né? Olha as ondas sísmicas, o hipocentro, onde houve o choque, a falha, né? Há uma falha entre uma placa e a outra, só que elas estão convergindo, uma área de convergência. Certo? E o epicentro, no local mais próximo, vamos dizer assim, desse hipocentro. O epicentro é uma cidade, é na área da superfície, o hipocentro é a área do choque. Aí a escala Richter, né? 2 a 3,4 é imperceptível, 3,5 a 4,2 ouve-se o barulho do tremor, 4,3 a 4,9 balança móveis e pode quebrar pequenos objetos. Olha ali, acima de 8, destruição completa da cidade, né? 7,4 a 7,9 graves de danos, de destruição de prédios, né? A gente teve agora em Mianmar, né? Que foi de 7,7, né, cara? Então você teve até mesmo prédios que caíram, mas prédios que estavam em construção, né? Porque Tailândia, até alguns lugares de Mianmar, alguns prédios estão até preparados para lidar com isso. Prédios mais antigos, né? Como tem muitos templos históricos, principalmente em Mianmar, acabaram sofrendo danos graves, né? Acabaram desabando. Mas prédios mais recentes acabam tendo uma tecnologia, né, para poder esse prédio se adaptar ali ao sismo, né? Certo, gente? É isso. Eu gostaria de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilhe com seus colegas esse conhecimento, que é muito importante, tá? Esse conhecimento geológico muito importante para todos nós. Valeu, valeu. Até mais.